Muito que bem, vamos lá para fazer a primeira análise de clássico de 2026. São Paulo foi até a Neoquímica Arena enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Paulista, pela terceira rodada do campeonato. E eu acho que a gente tem bastante coisa para falar. Eu sei que vão ter pessoas que vão achar que não é um resultado ruim, porque de fato você jogar um clássico fora contra eles que vieram de uma Copa do Brasil, de um Campeonato Paulista, com um treinador ali bem estruturado, um treinador que está quase um ano no Corinthians, então conhece bem o elenco do Corinthians, é um treinador que consegue modificar as peças, né, e conseguir fazer o time jogar, não à toa que o Corinthians foi campeão paulista. Então existem pessoas que podem achar que esse resultado não foi ruim, conseguir um ponto lá. Mas dentro do cenário do que foi, dentro do que foi todo o jogo até os 90 minutos, eu e Johanna considero esse resultado como um resultado ruim. Claro que somar no Campeonato Paulista é sempre muito positivo. Somar, empatar, enfim, ou você ganhar ou você empatar, a gente consegue ver isso como positivo, porque o importante é você estar pontuando justamente para você entrar ali dentro da zona de classificação. Mas no cenário do que foi o jogo, eu não consigo considerar que tenha sido um resultado positivo e eu vou explicar para vocês por quê. O Crespo fez algumas mudanças, o que eu entendo perfeitamente, porque o São Paulo ano passado sofreu muito com lesões, então ele quer de fato fazer alguns rodízios, fez no jogo do meio da semana contra o São Bernardo, fez hoje também, apesar da espinha dorsal ser praticamente a mesma coisa, mas ele fez algumas movimentações, acabou optando por deixar o Sabino no banco e fazer uma zaga com Alan Franco e Arboleda, que há alguns anos atrás essa era a zaga do São Paulo, esses eram os zagueiros ali titulares. Então ele acabou fazendo essas modificações, deixou o Cedric no banco, colocou o Mike e fez algumas modificações no time do São Paulo. Partida do meio da semana, o Marcos Antônio não jogou, agora ele colocou o Marcos Antônio junto para jogar com o Danielzinho e a gente já vai falar deles dois, porque eu acho que é importante a gente falar sobre o Marcos Antônio e o Danielzinho, e acabou optando por colocar o Luciano, o Tapia, e não teve aquele desafogo com o Ferreirinha e o Luca que foi no jogo contra o São Bernardo. Então vamos analisar esse jogo. Ele mudou somente algumas peças e aí o São Paulo iniciou com uma postura muito medrosa. Eu até comentei nas redes sociais que eu achei que o São Paulo, ultimamente o São Paulo tá com muito medo de jogar clássicos. E o São Paulo entrou realmente, me perdoem a palavra, mas o São Paulo entrou se borrando para enfrentar o Corinthians. Então inicialmente ali dentro dos primeiros minutos de jogo, 10 minutos, 11 minutos, o São Paulo entrou com muito medo. Então tentava se defender muito e o Corinthians atacava. E aí o juiz também começou a querer dar uma brincada ali, porque necessitamos falar o quão foi ruim a arbitragem, né, do Gobi. Foi extremamente sem critério, ele deu o cartão pro Wendel com 1 minuto de jogo, e aí depois ele não conseguiu segurar o rajadão e não manteve o mesmo critério ao longo dos dois tempos ali, não teve a cabeça centrada, porque eu acho que ele pensou, eu vou amarelar um cara aqui, eles vão entender que eu não tô pra brincadeira. Só que clássico é isso, o clássico é pegado, o clássico é lutado, e tá tudo bem, vai ter essas encaradas, vai ter um querendo matar o outro, mas isso ali vai ser dentro de campo. E aí ele acabou querendo dar uma brincada ali, com 1 minuto de jogo ele deu cartão pro Wendel, depois ele acabou advertindo o André do Corinthians, e aí ele começou a distribuir, só que ele não tinha critérios. Algumas faltas que não eram faltas ele marcava e outras ele não marcava. Teve um lance agora no segundo tempo que eu achei icônico. Ele dá a falta pro São Paulo, só que ele dá a vantagem. Só que não tem nenhum jogador de São Paulo, então a bola vai pro pé do jogador do Corinthians. E essa foi a vantagem que ele deu. Ao invés dele parar e marcar a falta, essa foi a vantagem que ele deu. Então assim, um árbitro completamente perdido, que também eu nem vou perder muito do meu tempo aqui falando dele. Uma arbitragem deplorável, que já era de se esperar, né? Uma arbitragem bem ruim. Lá na Neoquímica eu costumo dizer que é muito difícil jogar lá, porque a gente joga contra o time do Corinthians, contra o quarto árbitro, contra o árbitro, enfim, contra a cabine do VAR. A gente joga contra tudo lá, então já é um jogo extremamente difícil, por estar jogando lá, contra a torcida deles, contra eles, e ainda existem mais esses fatores aí, porque tudo pode na arena dos caras, né? Tudo pode acontecer lá. O Hugo pode simplesmente, praticamente, meter a mão na cara do Tapia dentro da área e tudo bem também. Vocês lembram daquele lance? Não era o Hugo, era o Carlos Miguel, que ele empurra o Caleri e não foi marcado nada? Pois é, lá tudo pode, gente. Tudo pode. Não sendo, tipo assim, para prejudicar o Corinthians, tudo pode. Mas eu vou me abster de falar de arbitragem, porque eu acho que não compensa. E aí o São Paulo, dentro dos minutos iniciais,
foi dominado pelo Corinthians. Então, quando eu digo dominado, não é que o Corinthians estava, meu Deus, uma máquina. Porque sejamos honestos, o Corinthians não jogou nada hoje. Gente, vamos ser honestos, o Corinthians não jogou nada hoje. O Corinthians jogou apenas em cima de erros defensivos do São Paulo. Porque, vamos lá, quando a gente vai jogar um clássico, eu acho que a prévia, assim, de qualquer preleção é aquilo. Ganha quem erra menos. Vai conquistar quem erra menos. Quando você entra para jogar um clássico, você precisa entrar centrado, confiante, sério. Os jogadores do São Paulo não entraram com essa postura. Então, assim, o sistema defensivo do São Paulo hoje, uma lástima. O que, na verdade, a gente já vinha pontuando há muitos jogos atrás sobre esse sistema defensivo do São Paulo, que estava ruim com 3 zagueiros, e permanece ruim agora com 2 zagueiros. Assim, uma partida deplorável do Arboleda. O Alan Franco ainda ficou um patamar acima do Arboleda. Só que quando o Alan Franco errou, o primeiro erro dele na partida, o Corinthians fez o gol. Então, assim, muito furo na defesa do São Paulo, muito passe errado, mas assim, muito passe errado, muita tomada de decisão errada. O São Paulo não teve o centro de pensar o seguinte, pô, eu tô jogando um clássico. 90 minutos do segundo tempo. 90 minutos do segundo tempo. O que eu vou fazer? Pô, eu vou rifar essa bola, eu vou chutar essa bola pra longe, eu vou marcar, eu vou, sabe assim, eu vou tentar fazer de qualquer coisa pra tirar essa bola de dentro da área. E o São Paulo estava fazendo exatamente o contrário. O São Paulo estava chamando o Corinthians para cima e errando em níveis estratosféricos. Eu perdi as contas de quantas vezes o Arboleda errou, o Bobadilla errou, as laterais do São Paulo, o Wendel errou bastante hoje. Eu perdi as contas. Então, assim, um clássico, ele é decidido no detalhe. E hoje aconteceu isso. A sorte é que o São Paulo fez o gol no primeiro tempo, num lindo passe do Danielzinho, assim, um cruzamento na medida pro Tapia, que fez o gol. E depois o São Paulo teve outra chance com o Wendel, mas o Hugo fez uma grande defesa. Então, o São Paulo só não perdeu essa partida, assim, por incompetência do sistema defensivo, porque o Tapia tinha feito. E se tivesse, sei lá, mais uns 20 minutos, do jeito que esse time tem um mental de uma azeitona, se tivesse mais uns 20 minutos, eu acredito que o São Paulo tomava virada. Mesmo o Corinthians simplesmente não jogando nada hoje, porque o Corinthians não jogou nada. O Corinthians jogou apenas em cima de erros defensivos do São Paulo. Era assim, o São Paulo errava muito defensivamente e o Corinthians errava muito ofensivamente. Porque teve chance com o Yuri Alberto, teve chance com diversos jogadores. E aí agora, com 90 minutos, assim, cara, 90 minutos de jogo... Eu costumo dizer que, às vezes, perder de goleada dói. Perder uma partida tomando 2-0, dói. Perder uma partida tomando 1-0, dói. Mas você vê que o seu time tá conseguindo conquistar fora de casa 3 pontos contra o seu rival, na arena, que é extremamente difícil de jogar, 90 minutos do segundo tempo, e a sua defesa não consegue segurar. Gente, esse gol foi uma vergonha. Foi uma vergonha porque tinha um buraco no sistema defensivo do São Paulo. Aí, quando o Breno Bidon recebe a bola, ele consegue girar, se posicionar com 3 jogadores em cima dele, e não tem um jogador para rifar essa bola, gente. Não tem um jogador para chutar essa bola para longe. E aí o Corinthians faz o gol e vai pro bafo. E o São Paulo passou os últimos minutos dos acréscimos sofrendo, simplesmente sofrendo, segurando ali, fazendo o que não deveria ter feito, na verdade fazendo o que deveria ter feito durante os 90 minutos do segundo tempo. Só que assim, sejamos honestos, quando acerta a gente tem que falar, quando erra a gente tem que falar. O Crespo hoje mexeu muito mal na equipe do São Paulo. Eu não teria tirado o Mike, porque o Mike é jovem, ele aguenta jogar 90 minutos, ainda mais de um clássico. Você quer poupar o cara? Meu, você poupa contra outros times. Quando for jogar contra outros times, você não poupa quando você tá jogando um clássico. Vamos ser sinceros? Você não poupa. Ah, é porque ele jogou... Foda-se. O moleque é jovem, ele tem 21 anos de idade. Se um moleque com 21 anos de idade não tem preparação física pra jogar 90 minutos, faça-me o favor. Então, ele errou de tirar o Mike e colocar a múmia do Cédric Soares. Ele errou, na minha visão, de ter tirado o Marcos Antônio e ter colocado o Pablo Maia. Ele poderia ter feito essa substituição, claro que poderia. Mas seria mais fácil ele tirar, por exemplo, o Bobadilla, que eu acho que o Bobadilla não tinha que ter entrado hoje. Quem tinha que ter entrado era o Pablo Maia, porque o Pablo Maia marca muito mais do que o Bobadilla. Apesar de que desde que voltou de lesão, o Pablo Maia não tem jogado bem.
Mas ele poderia ter feito essa escolha que ele fez, sem sombra de dúvidas. Mas ele poderia ter tirado o Bobadilla ao invés de tirar o Marcos Antônio. Quando ele tira o Marcos Antônio, ele basicamente deixa com só um cara que cria no meio de campo, porque ele tira o Lucas Moura também e coloca o Luciano para fazer a função do Lucas Moura. E a gente sabe que o Luciano não é aquele jogador que arma, que cria jogadas. Então isso ficou pendendo somente para quem? Pro Danielzinho. Só que, galera, 90 minutos do segundo tempo, o cara não tá com o mesmo pique que ele tava 45 minutos atrás. É obviamente que o rendimento dele vai cair. Então, pra mim, o Crespo mexeu muito mal. Se eu tivesse sido, assim, se eu tivesse com ele ali do lado, as substituições pra mim teriam que ser diferentes. Ele teria que ter colocado o Luca, porque eu acho que o Luca e o Ferreira do outro lado dariam uma profundidade maior. Ele centraliza o Caleri, tá? Por mim, ele poderia tirar o Luciano. Ele centraliza o Caleri, deixa o Caleri lá, de 9 na área, pra fazer pivô, enfim, incomodar a zaga dos caras ali nos minutos finais. Deixa o Ferreira numa ponta e deixa o Luca na outra. E aí, no meio de campo, você deixa o Marcos Antônio e o Danielzinho e pronto, fica como tá. Agora, ele botou o Cédric Soares, colocou, acho que o Pablo Maia, colocou o Caleri, só que ele fez substituições que pra mim não compensaram. Então foram substituições que, querendo ou não, atrapalharam o São Paulo, atrapalharam o estilo de jogo do São Paulo. E aí, após essas substituições, vocês podem ver que o Corinthians cresce na partida, porque o São Paulo já não tem mais aquela força de meio de campo que estava tendo com o Marcos Antônio e o Danielzinho em campo. O Marcos Antônio e o Danielzinho estavam ganhando todas. Todas. Eu não tô zoando, eles estavam ganhando todas no meio de campo. O meio de campo do Corinthians perdeu, e perdeu feio nessa partida. Feio. Porque os caras estavam dominando, estavam com as ações. Então eu acho que isso e a postura prejudicaram o São Paulo e fizeram com que o São Paulo não saísse com os 3 pontos. Então vai ter gente que vai achar que é positivo você empatar com os caras lá, mas eu acho que, na minha visão, não foi um resultado bom, porque o São Paulo até 90 minutos do segundo tempo tinha o resultado na mão. E deixou escapar por um erro defensivo, de um sistema defensivo que já estava tentando entregar desde o primeiro minuto de jogo. E isso tem que ser acordado. Quando você vai jogar um clássico, gente, a gente vai simplesmente pegar a Portuguesa agora, no meio da semana, e depois a gente enfrenta o Palmeiras, fora de casa. E depois, se não me engano, a gente tem o Flamengo pela estreia do Campeonato Brasileiro, e aí tem outro clássico, que é contra o Santos. Então, olha a sequência do São Paulo. E olha como esses 3 pontos que a gente estava conquistando vai fazer falta. Pra você se classificar, pra você, imagina a moral que você chega vencendo um clássico dentro da casa dos caras. Mas de tudo, assim, não vou falar que é 100% ruim. Eu acho que esse desempenho do São Paulo vem crescendo. Claro que existem ajustes a serem feitos, mas ele vem crescendo. É início de temporada, também não dá pra cobrar muita coisa. É início de temporada, o São Paulo tá numa crise fodida fora de campo, então não dá pra cobrar muita coisa dos caras também. Então é assim, contra a Portuguesa é simplesmente, novamente, uma obrigação vencer e jogar bem e jogar melhor contra o Palmeiras pra tentar vencer o Palmeiras. Porque hoje a gente pegou um time que é assim, pau a pau com o São Paulo, porque o Corinthians também vive uma crise, igualmente o São Paulo, o Palmeiras não. Então a gente vai enfrentar um outro patamar quando a gente for enfrentar o Palmeiras. Não é o Corinthians, é o Palmeiras. Então essa semana é se reestruturar, enfrentar bem, vencer bem a Portuguesa, que não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil vencer os caras, mas jogar bem, ter postura para conseguir pontuar no campeonato e entrar ali dentro da zona de classificação, que o São Paulo, neste momento, não está dentro da zona de classificação.